Estamos de volta com o programa Falando Nisso, recebendo hoje as representantes da organização Médicos Sem Fronteiras, a doutora Raquel e a doutora Ana Cecília. Doutora Raquel, eu queria que a senhora nos contasse um pouco qual a experiência mais marcante que você teve lá em Moçambique. Assim que eu cheguei no Moçambique, algo que me chamou muita atenção foi o cuidado com as crianças, né? Não só o cuidado dentro do projeto que a gente trabalhava de HIV, que não tinha até então algo direcionado especificamente para as crianças, e também a sociedade, né? Que tipo de suporte eles davam para as crianças. Moçambique não é uma sociedade que tenha tipo um estatuto da criança e do adolescente, né? Então era totalmente secundário a saúde delas, né? E a mortalidade muito alta, por exemplo, de cada 10 crianças que nasciam, né, com suspeita de contaminação com o vírus HIV, cerca de 7 iam a óbito, né? Era muito alto. Então, isso me chamou muita atenção e fez com que eu concentrasse a maior parte dos trabalhos que eu queria que alterasse alguma coisa dos protocolos nacionais, né, nessa população, na população pediátrica. E eu fui muito feliz no final, porque a gente conseguiu implementar um protocolo em nível nacional, a gente mudou, o país inteiro hoje tem um protocolo, né, como seguir crianças com HIV, né, adolescentes também. Então, isso chamou muita atenção, porque a gente não espera, saindo de uma sociedade como o Brasil, a gente não espera que lá fora ainda tenha essas barreiras, né? De que a criança é tipo um ser inferior, a mulher também é muito, né, inferior ao homem, mas a criança, eu não esperava isso e foi uma surpresa para mim, mas uma vitória da MSF depois de conseguir implementar essa mudança. Existia muita violência em Moçambique? Muita violência, assim, de gênero, né? A gente tinha violência, sociedade mesmo, né? De sociedade. Violência contra a mulher, contra a criança, né? Como é um país que não tinha muito ideia do que é a epidemia de HIV, assim que as pessoas se descobrem portadoras do vírus, a tendência é sofrerem uma estigmatização social muito grande. Então, as famílias são desfeitas, né? Tem muito órfão, tem muitas mães, mulheres abandonadas, né? Então, esse tipo de violência mais social, assim, a gente via muito. Né? E a gente fez o possível e até o impossível para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas. Eu imagino, tanto no Quênia, que a doutora Ana Cecília contou, e no Moçambique, quando os profissionais do Médicos Sem Fronteiras chegam lá, a situação deve ser de desespero das pessoas, da população. E vocês precisam ter muita calma para lidar com elas. Como que é feita a preparação? Há uma preparação anterior para as pessoas terem calma, saberem como lidar com tudo isso? Olha, antes de viajar pela primeira vez, todo mundo passa por uma semana, 10 dias de treinamento. Mas que é um treinamento mais geral, um treinamento sobre organização, sobre como a gente trabalha, sobre questões de segurança, sobre protocolos que a MSF segue, o que pede que todos os profissionais sigam, etc. Eu acho que, assim, no processo de seleção, uma das coisas que a gente avalia é justamente como a pessoa vai lidar com uma situação tão inesperada. É muito difícil a gente poder prever o que vai acontecer quando a gente envia alguém para algum lugar, ainda mais quando a pessoa vai pela primeira vez. Tradicionalmente, pessoas que já tiveram experiências parecidas, pessoas que já têm mais tempo de trabalho profissional, pessoas que são mais maduras, que já trabalharam na Amazônia, que já foram para lugares fora de grandes centros, de grandes cidades, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, essas pessoas, teoricamente, têm um pouco mais de vivência, um pouco mais de chance de se acomodar melhor numa situação onde, bom, está acontecendo tudo, o mundo está caindo e eu preciso agir e esperam de mim uma atitude certa, uma atitude rápida, né? Então, a gente tenta, no momento da seleção, prever um pouco isso, mas também, bem ou mal, tentamos preparar as pessoas para que elas sejam, enfim, o mais eficientes possíveis quando chegar a uma situação completamente inesperada, né? E como que a população local recebe a equipe do Médicos Sem Fronteiras? Olha, depende muito do contexto, né? Porque em contextos assim de conflito, onde não tem nenhum serviço de saúde disponível, né? É como se fosse a última esperança chegando mesmo. É até muito bonito, assim, né? Em campos de refugiado é diferente, porque a Médicos Sem Fronteiras já organiza, né? A população já chega, a Médicos Sem Fronteiras está lá, né? É diferente de quando você chega numa população já previamente organizada, né? Nesse projeto que eu fui, era um projeto muito antigo, faz 20 anos que a MSF está no Moçambique, em situações diversas, né? O projeto de HIV tinha 5 anos,
né? Então depende muito, mas geralmente a recepção é muito boa, né? Porque eles estão em países onde não tem um sistema único de saúde, não tem nada, né? E você chega oferecendo uma oportunidade de cuidado, até de cura às vezes. Então, para eles, nossa, eu cheguei a ter pacientes que vinham até o carro, assim, colocavam as mãos assim, faziam obrigado, assim, sabe? É muito reconfortante para quem trabalha, mas para eles eu acho que é realmente, né, a última esperança chegando mesmo. Quando acontecem catástrofes, como a gente teve, por exemplo, na China agora, onde mais de 30 mil pessoas morreram, muitas ficaram feridas, e é necessário fazer procedimentos cirúrgicos nas pessoas, atender elas ali no local. O Médicos Sem Fronteiras vai preparado para tudo isso? Sim, com certeza. A gente, inclusive na China, tem uma equipe que já está lá. A gente já tinha projetos na China, assim como em Myanmar, o que facilitou bastante o nosso atendimento às populações depois dessas duas catástrofes. E sim, a gente consegue, se precisar, montar uma tenda, fazer cirurgias em locais onde não existe uma estrutura fixa, né? Não existe um hospital com 4 paredes bonitinhas. E a gente também consegue o que muitas vezes numa situação de terremoto, de calamidade, como o ciclone em Myanmar, o mais importante não são nem os procedimentos cirúrgicos, mas sim trazer mantimentos e remédios. Porque, infelizmente, boa parte das pessoas elas morrem muito rápido, porque são soterradas, porque foram mortas por conta de um acidente, o ciclone destruiu casas, destruiu construções e as pessoas morrem muito rápido. Mas os que ficam, eles ficam sem água, o que é um problema muito sério, sem comida e sem nenhum remédio. Então, em geral, o nosso trabalho é muito mais logístico até do que médico, num primeiro momento, quando há uma calamidade dessas. E como que o Médicos Sem Fronteiras faz para chegar nesses países? Precisa de alguma autorização especial da ONU ou já tem essa autorização só para a entidade ser reconhecida? A ONU não tem que nos dar nenhuma autorização para fazer nada. Na verdade, a MSF é uma organização completamente independente. Assim, a gente faz aquilo que a gente acha que a gente deve fazer, em qualquer um dos países onde a gente trabalha. É lógico que dentro da organização a gente tem uma série de instâncias de discussão, de debate para decidir os projetos, se a gente vai ou não vai para algum país, por exemplo, um país complicado como o Iraque ou como o Afeganistão. Mas quando a gente, de fato, entra no país, a gente, em geral, tem que passar pelos mesmos procedimentos que qualquer estrangeiro. Então, é o caso de Myanmar, onde a gente precisa conseguir vistos, não tem como entrar no país sem visto, e enquanto não se abrir uma exceção para trabalhadores humanitários, a gente vai ter que passar pelos mesmos processos do que para qualquer outra pessoa que queira ir para lá. Em alguns lugares, por exemplo, foi o caso de Angola, em 2006, onde houve uma epidemia grande de cólera na capital de Angola. Angola abriu uma exceção e permitiu que qualquer pessoa que trabalhasse com o MSF entrasse no país sem nenhum tipo de visto. Em geral, o visto para Angola demora meses até, porque você tem que fazer uma série de trâmites, ainda mais para quem é da área da saúde, precisa ter o diploma reconhecido, precisa ter cartas de outros profissionais com quem o médico e o enfermeiro já trabalharam, enfim. Varia realmente bastante, assim, alguns países são muito mais burocráticos, outros menos, né? Então, mas como que a ONU ela vê o trabalho do Médicos Sem Fronteiras em todo o mundo? Então, na verdade, a MSF não tem nenhuma ligação formal com a ONU, né? A ONU é uma instituição enorme que congrega quase todos os países do mundo e que, quando se fala de ajuda humanitária, tem uma série de braços. Tem o Programa Alimentar Mundial, por exemplo, tem o Alto Comissariado para Refugiados. São 2 braços da ONU que são muito comuns de se encontrar nos mesmos países onde a MSF está. Então, o que pode acontecer é a MSF estar em algum lugar, por exemplo, no Quênia, onde há também o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Num momento como esse, num projeto específico, é claro que a gente vai tentar delimitar qual é a função de cada um. A ONU, em geral, monta o campo, monta as tendas, distribui itens para as pessoas, por exemplo, baldes, panelas, essas coisas, e a MSF vai cuidar da saúde daquela população que está ali refugiada. Isso pode ser uma coisa. Em outros momentos, a ONU pode nos ajudar de outras formas. Por exemplo, a MSF trabalha em regiões onde não há voos, não há estradas, não há como chegar naqueles lugares. Quando acontece uma catástrofe, aconteceu em Moçambique, no Quênia era a mesma coisa, no sul do Sudão. Então, a gente pode chegar a usar, por exemplo, aviões de passageiro da ONU. A ONU leva pessoas que trabalham em organizações humanitárias, de MSF e de outras, para regiões onde não tem como chegar se não for de avião, e a MSF não tem aviões próprios, né? Então, nesse sentido, a ONU pode nos ajudar, mas, na verdade, a gente é completamente separado deles, né? A gente pode chegar até mesmo a criticá-los em alguns momentos se a gente achar que o que eles fazem não é condizente com a situação de uma população, né? Tá certo, a gente vai fazer mais uma pausa no nosso bate-papo. No próximo bloco, a gente vai ter perguntas do público na rua, que fez perguntas para o MSF. O Falando Nisso volta daqui a pouco.